Você sabe me dizer se o seu gato está usando a caixa de areia com a frequência que ele precisa usar? Você sabe identificar sinais que dizem que ele não está gostando dessa caixa de areia? Meu nome é Paula Morena, eu sou bióloga, mestre em ciências, estudo os felinos há mais de 10 anos e nessa página eu mostro o que vai fazer diferença na saúde do seu gato e na sua vida como tutor, baseado em vivência prática e muito estudo acadêmico. E como eu posso saber se o gato está usando a caixa de areia ou se ele gosta da areia que ele está usando? Existem alguns indícios e eles são sutis. Fica até o final que eu vou te contar todos eles. Hoje eu quero compartilhar um relato pessoal que vai fazer toda a diferença na sua vida. E você vai entender como muitas coisas a gente não percebe. E a gente pode passar anos sem perceber e a gente vai se sentir muito culpado quando a gente se der conta que era uma coisa simples que a gente podia ter mudado lá atrás. Para contar esse meu trauma pessoal, eu preciso contextualizar a história. Meus pais eram separados e eu morava com meu pai em uma casa e nossos 3 gatos. A minha mãe tinha as 3 gatas dela em um apartamento. Então eles viviam separados. Mas com relação ao granulado, eles usavam o mesmo, que era esse aqui. Aparentemente não havia problemas. Aparentemente. Meus gatos passaram 11 anos da vida deles usando esse granulado. Quando minha gata tinha 11 anos de idade, ela desenvolveu uma cistite, que eu vou mostrar agora para vocês o vídeo que eu filmei no mesmo dia que ela começou a apresentar esses sinais, que eu fiquei desesperada, angustiada, e eu nunca pensei que esse granulado fosse um gerador de algum problema. Nem depois do que aconteceu eu consegui associar isso, mas eu já vou explicar por quê. A minha gata nunca tinha tido problemas urinários, mas foi a primeira vez que eu vi ela dessa forma. E como um bom tutor de gatos, você deve entender que nós ficamos desesperados quando a gente vê o gato desse jeito. A gente sabe que tá errado, a gente sabe que ele tá com dor e a gente não sabe o que fazer. Eu mandei mensagem pra uma veterinária amiga minha na mesma hora e percebi, eu já tinha identificado que eu já trabalhava como cat sitter. Então eu já sabia que aquele comportamento possivelmente era por conta de uma infecção urinária, era por conta de uma cistite, porque ela ficava paradinha assim na caixa de areia durante muito tempo e quando eu ia ver, não tinha urina ou tinha só alguns pinguinhos. E o comportamento dela demonstrava muita dor. Eu queria mostrar pra vocês, esses vídeos são muito dolorosos pra mim, pra eu abrir, pra me expor, mas eu tô fazendo isso pra você aprender com a minha experiência, com a minha dor. E é por isso que eu compartilho toda a vida real com vocês, porque eu sei que pode ajudar vocês de verdade. Mas vamos lá. Então, depois que eu observei ela dessa forma, paradinha, ela começou a apresentar esse comportamento aqui, ó. A cauda elevada, ficou bastante tempo parada. E tá vendo que a postura também tá curvada, então isso demonstra que ela tá com muita dor. E depois ela começou a apresentar esse comportamento aqui, ó. Isso aqui é o ápice da dor, né? A cauda batendo, né? Você vê a hiperestesia, então, ou seja, aquele reflexo involuntário que tá acontecendo aqui, ó, na base da coluna. Isso também é sinal de dor, de muita sensibilidade. E olha o pior, e o pior de tudo foi esse momento aqui, ó, ela tentando se esconder. Ai, que dor que deu, gente. Foi muito doloroso. Ela queria se esconder no armário, ela queria se esconder embaixo da minha cama, ela se escondia, ela começou a se aninhar comigo porque ela não sabia o que fazer. E nessa hora, claro, eu corri pro veterinário e o diagnóstico era de cistite. Ela foi tratada, eu não sabia qual que era a causa. Passaram-se alguns meses e isso aconteceu de novo. E ela foi tratada de novo. Na época, eu não me recordo se eu fui orientada com relação ao granulado, mas eu posso te dizer uma coisa. Eu não conseguia acreditar que era o granulado, porque ela usava o granulado. Como que era o granulado, se ela usava? E foi aí que eu ouvi uma veterinária falando que, na verdade, o gato, às vezes, ele pode não estar usando tanta caixa de areia por conta do granulado. E a gente não sabe, a gente acha que ele usa normal. A gente acha que se tem fezes e urina ali, é porque ele está usando. E depois eu descobri que os gatos idosos, eles têm muito mais sensibilidade nas patinhas, nos coxins plantares. Qualquer gato tem, qualquer gato prefere grãos mais finos. Mas os idosos têm muito mais. Então, quando ela começou a ficar mais idosinha, foi aí que ela começou a evitar mais a caixa de areia. Acho que ela tolerava usar a caixa, mas ela passou a usar cada vez menos e desenvolveu a cistite. Agora, você acha que eu conseguia aceitar 11 anos sem pensar nisso? Sem acreditar que isso seria um problema, porque já que ela usava a caixa, eu não via problema. Quando eu troquei esse granulado por um granulado mais fino, que é esse aqui, eu percebi como aumentou. Quando eu comecei a ver mais torrões, como eu comecei a ver mais fezes, eu falei, nossa, então ela não fazia tanto. Ela passou 11 anos, eles, na verdade, né? Todos os meus gatos, eu tinha lá a Nil, o Mano e o Gordo. Bom, isso foi uma das minhas experiências traumáticas, assim, né? De ver que a minha gatinha passou tanto tempo nessa situação. A outra experiência foi também com relação à minha outra gata, que é a Tarsila. Foi algo um pouco parecido. Ela não teve problema urinário, mas ela tinha um transtorno de eliminação. O que significa isso? Significa que ela eliminava a urina em local inadequado, ou seja, ela eliminava embaixo da caixa, fora da caixa de areia, a urina ia para baixo da caixa, ou ela eliminava numa caixa vazia que não tinha areia. Então a gente sempre deixava uma caixa vazia para ela, porque a gente achava que isso era a preferência dela.
A gente achava que a gente não entendia o porquê que ela não usava caixa de areia. Minha mãe e meu pai achavam até, a gente achava até que era birra, que era uma questão assim de posse, que ela era muito, tinha esse jeitinho assim, sabe, de querer tudo assim pra ela no momento dela. Quando a gente decidiu usar esse granulado mais fino, acabou. Acabou o problema, gente. Mas quando foi que a gente começou a fazer isso? Acho que foi uns 2 ou 3 anos antes dela partir. Então, esses são meus traumas pessoais com relação ao granulado, à caixa de areia. Eu acho que todo mundo, todos os tutores tinham que ser orientados a isso. Quanto mais cedo vocês agirem, mais cedo vocês vão prevenir questões sérias no seu gato e mais você vai ajudar na manutenção da saúde dele. Porque às vezes é uma coisa muito simples. E lembrando, os gatos mascaram muitas coisas. Eles não vão mostrar. Quem tem que ficar atento é você. Então, como que de fato eu posso identificar se o gato gosta ou não desse granulado que ele está usando hoje? Existem alguns indícios que mostram. Se ele não coloca todas as patas no granulado, é sinal de que ele não está totalmente confortável. Se ele não cava a areia antes ou depois de fazer as necessidades, porque ele está evitando entrar em contato com essa areia mais do que ele já precisa entrar. Terceiro, se ele sai correndo da areia logo depois de fazer as necessidades, ou seja, se ele quer vazar, se ele já falou, nossa, é tão horrível que eu só tô fazendo aqui porque é o que tem. Entendeu? E alguns desses sinais só vão aparecer com a idade, porque eles vão se tornando mais sensíveis. A questão é que você tem que começar a observar se ele está urinando na frequência adequada. Você tem que observar também o tamanho dos torrões para poder identificar se ele está tendo problemas urinários. Mas isso eu falo em outro vídeo. Eu espero que isso tenha te ajudado e se te ajudou, então compartilhe esse vídeo com mais pessoas, curta, siga esse canal porque vai ter muito mais conteúdo útil para você e a minha intenção aqui é ajudar você a se tornar um tutor cada vez mais atento a esses pequenos sinais.